Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, iniciamos agora o programa Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e no nosso programa, a cada episódio, um novo assunto e um novo convidado. Todos os assuntos que estiverem bombando nas redes sociais, mas também nas rodas de conversa. E para o nosso assunto de hoje, vamos falar e entender um pouco mais sobre essas palavrinhas que a gente tanto vê nas redes sociais, mas o que elas realmente significam, como é feita uma constelação familiar. Para esse bate-papo, para compartilhar os seus conhecimentos, hoje eu estou aqui com a Andréia Macedo, que é mentora e consteladora sistêmica. Andréia, muito bem-vinda ao Tá em Alta, um prazer te ter aqui para tu nos explicar um pouco sobre esse termo que existe muita curiosidade, muitas até polêmicas envolvidas nisso. Sim, obrigada pelo convite, é uma honra para mim, Camila. Eu estou muito feliz em estar aqui, falar sobre um assunto que eu amo e que eu respeito tanto. Isso para mim é realmente uma honra. Ai, o prazer é nosso, André. Eu já vou começar até perguntando o básico. O que é a constelação familiar? Bem, a constelação familiar é uma psicoterapia. Ela é fenomenológica e ela trata questões familiares, a raiz dos nossos problemas. Toda e qualquer situação que eu viva hoje tem uma causa na raiz, lá nos meus ancestrais, às vezes durante a minha gestação, às vezes na hora do parto. E isso a gente não consegue acessar livremente. Então a constelação familiar mostra isso através do campo e com representação, que pode ser feita por pessoas ou objetos, bonecos. Existem várias formas de se constelar. Era isso que eu ia te perguntar, porque quando eu já vi tu também nas redes sociais com vários bonequinhos, Isso. Mas eu também vi já às vezes algumas pessoas reunidas. Como que é feita essa constelação? Eu faço ela sozinha ou eu preciso levar membros da minha família junto também? Tá. Para constelar, tu só precisa ir sozinha. Tu pode levar alguém, mas isso não faz parte da constelação. Tu convida alguém para ir contigo ou não, mas tu vai sozinha. Digamos que tu queira constelar a enxaqueca, que é bem comum as pessoas às vezes pensam que constelação familiar é só para constelar coisas de família. Eu já ia dizer que era exatamente o que eu achava. Falou Mas enxaqueca, não. eu disse, como assim? Enxaqueca, problema financeiro, problema de relacionamento de casal, algo que eu queira muito e não consigo. Até mesmo uma pessoa que não costuma tirar férias, viajar de férias, isso pode ter uma causa no sistema familiar dela. Eu já explico, mas vou falar agora sobre a constelação em si. Então, tu vai constelar presencialmente, eu atendo em grupos, que daí vão pessoas como observadores ou representantes. E tu leva a tua questão, digamos que seja enxaqueca. Diz, André, eu quero olhar para a minha enxaqueca, eu quero constelar a minha enxaqueca. E daí a gente vai montar a tua constelação, convidar as pessoas que estão participando para representar. Daí eu posso colocar alguém para te representar, uma pessoa. Ela fica de pé, num círculo, a gente fica todo mundo sentado em volta, a pessoa fica ali no círculo e ela vai parar ali, e a gente vai olhar para a tua questão, e a gente olha o comportamento dessa pessoa, a emoção, os gestos, para onde ela caminha, para que lado ela vira, e pode ser colocado também a própria enxaqueca, um representante para a própria enxaqueca, e é muito lindo de ver o trabalho. Mas isso me surge várias dúvidas. Não sei se vocês usam essa palavra, talvez não, mas existe essa representação é como se fosse uma dramaturgia. Vocês colocam alguém para representar. Existe algo, é isso que eu ia te perguntar, a constelação familiar, existe alguma relação com a religião, a espiritualidade? Porque sempre quando tu fala isso, colocamos alguém para representar, me remete a algo mediúnico, não? Não. É uma representação fenomenológica, a partir da física quântica. Essa pessoa que está no campo, ela sente a energia do sistema familiar daquela pessoa, do constelado, de alguém da família dela, e ela se movimenta mas não há nenhuma manifestação mediúnica. Isso que é mais incrível, né? Porque tudo que tu tem, que tu sente, está registrado em ti. Na tua aura, na tua vida, na tua alma. E o representante é capturado por isso. E nunca perde a consciência. Ele fica consciente o tempo inteiro, 100% do tempo. Nessa consciência ele para e ele tem sensações físicas.
Ele tem físico mesmo, ele tem um impulso de ir pra frente. Não tem uma explicação lógica pra isso, porque não é lógico. Sim, sabe? ele tá fazendo... Ele segue o corpo dele. Exatamente isso, ele segue o corpo físico dele, não é a mente. Porque a mente mente. A mente não seria... Por isso que é legal, assim, se tu vai e tu convida a tua mãe, por exemplo, e tu quer constelar algo, a tua mãe não vai como representante. Porque ela pode ter opinião dela. Sim. Entende? E as pessoas que nunca te viram, ou que... Tu é uma pessoa conhecida, mas uma pessoa que não conhece a outra pessoa, ela segue o corpo dela mais facilmente. Fica mais imparcial. Fica livre. Uhum. Exatamente. Então, digamos que tu queira constelar enxaqueca. E seja algo a ver com o pai. Ou com um avô, ou com alguém. Essa pessoa que está representando a enxaqueca, ela se aproxima de quem está representando o pai. É tudo muito do sentir. A constelação familiar é sentir. Então, o constelador sente quem ele deve colocar, é intuitivo, Uhum. E esses participantes ficam ali parados, a gente pode dizer o lugar para ele ficar. Olha, tu fica aqui e olha para ela, por exemplo. Ou tu pode deixar ele livre, dizer, entra no campo e sente o teu lugar. E a pessoa vai. Tem gente que nunca constelou, nunca nem participou na vida, e chega lá e vai, se entrega. Uhum. Eu tive uma amiga que ela foi constelar, participar como representante, e ela disse assim, eu não sei, parece que eu não tô fazendo nada. Ela tava rígida no lugar. Ela disse, eu não consigo me mexer. E daí ela me chamou e disse assim, acho que tem alguma coisa errada. Eu disse, só fica, eu disse pra ela. Uhum. E quando terminou, a moça que tava sendo constelada, ela disse, ela tinha a postura da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que não saía do lugar, ela não tinha esse impulso. Uhum. E nenhuma delas se conheciam, nunca haviam se visto. Então, o corpo sabe, não é na mente. E como que tu foi parar na constelação familiar? Da onde que isso surgiu pra ti? Pra mim, foi muito interessante. Eu já conhecia as constelações, já tinha ouvido falar. Mas nunca me chamou atenção. E a minha sobrinha, depois que morreu minha mãe, ela veio e disse, tia, tem tudo a ver contigo a constelação. Eu fui lá, uma consteladora bem conhecida aqui de Santa Maria, e eu sei que aquele universo é pra ti. Eu disse, tá, uma hora eu vou, eu não dei muita, assim. E ela disse, não, vai que tu vai ver. Eu, tá bom, vou ir. Fui. Quando eu cheguei lá, era como se fizesse parte de mim. Foi um convite perfeito. E a partir dela, foi em 2015 isso. Nunca mais eu parei de estudar as constelações. E daí eu fui trabalhar em outros lugares. É que eu acho, como eu digo, é sempre um chamado da vida, né? Parece que a vida vai te levando pra uma coisa, mesmo que tu relute muito, uma hora tu vai chegar lá, né? E na pandemia, eu fiz 2 formações de constelação e eu disse, eu quero trabalhar com isso, eu preciso. Porque o tanto que eu ganhei com as constelações, eu queria que outras pessoas... Queria compartilhar isso, as pessoas sentissem o que tu sentiu, né? Isso. E, Andréia, eu perguntei como tu chegou na constelação. E como que a constelação familiar surgiu? Quem criou? Da onde ela vem? Ela foi um alemão que descobriu ela. Não é bem descobrir, ele observou ela. Ele estudava em 1970, o nome dele é Bert Hellinger, e ele começou a observar isso. Eles faziam psicoterapia e começou a observar que as pessoas se movimentavam mais ou menos como os familiares daquela pessoa que estava ali. E muitas pessoas se referiam, ele tá tendo um comportamento igual ao do meu pai. E o que é esse comportamento? É um olhar, é um gesto com a mão, sabe? É bem complexo, assim. É simples e ao mesmo tempo complexo. E ele foi observando isso e começou a fazer. Ele era padre da Igreja Católica, trabalhou na guerra e foi indo e começou essas observações. Quanto mais ele observava, mais ele percebia a realidade naquilo, mas ele via a verdade naquilo e graças a Deus chegou até nós. E quando falam em ordens do amor, o que significa isso? Eu vi esse termo bem atrelado com a constelação. É que na constelação são 3 ordens do amor. É como se fossem leis. A primeira delas, não é uma ordem, na verdade, hierárquica entre elas, mas é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A hierarquia é assim, quem veio antes tem precedência, quem veio depois tem prioridade. Por exemplo, eu, Andréia, sou filha do Pedro e da Maria, eles têm precedência, eu devo honra, respeito e muita gratidão a eles, mas eu não tenho, eles não são vivos, os meus pais, mas se estivessem, eu não tenho
como ajudá-los, educá-los, ensiná-los. Dos meus pais eu só recebo. E o que eu recebo dos meus pais, sabedoria, amor, força, honra, eu entrego para as minhas filhas. A hierarquia é mais ou menos isso. Aí as pessoas me perguntam, mas eu não devo cuidar dos meus pais? Eu ia te perguntar, porque chega um momento, nem sempre, mas em vários, que esse papel se inverte, é onde os filhos estão cuidando dos pais. Isso que me chama a atenção quando vocês falam hierarquia. Ou quando, por exemplo, aquele irmão mais velho, por uma ausência da mãe, do pai, ele cuida dos mais novos. Como que funciona quando se inverte essa hierarquia? Quando eu estou invertendo a hierarquia, seja qual membro for da família, eu estou fora do meu lugar. Daí a minha consciência tá leve, mas a minha vida tá pesada. Ah, André, os filhos não devem cuidar dos pais? Devem. Se eles precisam fisicamente. Se eles têm necessidades físicas, se eles não conseguem se alimentar. É questão de sobrevivência, entende? Pais com problemas de saúde. É, disso. isso. Acamados, eu tenho que cuidar. Até mesmo em outros casos. Mas a gente começa de um princípio que eu não cuido. Porque hoje em dia tá invertendo muito. Os filhos querem dizer como os pais devem se comportar. E isso enfraquece os pais e os filhos. E também tem pais que demandam muito dos filhos, né? Por exemplo, pede muita opinião dos filhos. Isso é eu estar fora do lugar. É eu querer que o meu filho faça o papel da minha mãe. Tá tendo Por isso que a constelação hoje tá tão em alta. As pessoas estão muito fora do lugar e a vida tá muito pesada. A partir do momento que eu vou indo pro meu lugar, respeitando a hierarquia, a vida flui. É como se fosse um rio. Só vem. Eu costumo falar para os meus clientes que é como uma cascata. A água tá fluindo lá de cima. E eu sou o laguinho, ali embaixo da cascata. Se eu pegar um balde e quiser jogar aquela água de volta, é impossível. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter fadiga muscular, eu vou acabar morrendo ali. Porque eu não tenho nada para entregar para os meus pais. Só vem. Eles já me deram. Tudo que eu tenho, eu devo a eles. Se eu sou muito inteligente, se eu sou muito próspera, eu devo a vida que eu recebi deles. Eu não tenho como entregar nada para eles. É muito difícil, porque nós, quando filhos, a gente tem a gente se acha em dívida com os pais, e realmente a gente está em dívida. Mas a única forma de pagar essa dívida é seguir, é cuidar da filha dos meus pais, que sou eu, e entregar a vida para os meus filhos. Essa é a maneira possível de eu devolver algo. Embora não seja um devolver de fato, né? É seguir. Honrar é seguir. E aí, agora que tu falou isso, não tem como a gente não lembrar do caso que agora é em alta da Larissa Manoela, né? Todas essas questões, relações pais e filhos. E aí eu ia te perguntar se isso é recorrente. Tu disse que pode, na constelação, se tratar tudo, inclusive coisas, né? A enxaqueca, exato. Por exemplo. É muito recorrente que algumas coisas venham das relações pais e filhos? Não propriamente da relação, tá? Mas muita coisa vem. O caso da Larissa, por exemplo, no meu ponto de vista, e sistemicamente, que o meu olhar para esse caso foi sistêmico, ela agiu muito bem. Eu não quero mais. Agora vocês ficam com esses 18 milhões e eu vou seguir. Nessa postura, ela vai fazer muitos milhões mais. Sim. Se ela porque seria a cascata, lembra? Ela estaria com um baldinho jogando água para trás se ela estivesse lá degladiando com eles. Sim. Ela até pode entrar na justiça, mas entrega para a justiça e eu vou cuidar de mim. Ela já passou da idade de cuidar dela. É o preço da minha paz. Exatamente. E é real isso. Com certeza. E os pais, se seguirem direitinho, tá tudo certo com eles. Algumas pessoas falam que são pais narcisistas, tudo bem. Até isso é meio polêmico de falar assim, né? É polêmico porque as pessoas fazem diagnósticos, né? Exato. Hoje tá na moda fazer o diagnóstico, né? Ah, o fulano tem TDAH, o fulano é narcisista, né? Isso. Então, assim, se popularizou criar diagnóstico sem ser profissional, né? Mas esses pais eram responsáveis por essa menina. Se ela trabalhava ou não trabalhava, isso é uma questão da família deles. Julgá-los enfraquece até quem julga. Porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Tem alguma coisa disfuncional ali, não se sabe de onde vem, não é a questão. Mas o importante é que ela resolveu romper e que ela vai seguir em frente. Entende? Porque honrar os pais não é conviver com os pais. Honrar os pais é dentro do coração. Eu digo um sim para os meus pais do jeitinho que eles são e deixo eles lá se eu não consigo conviver. Pois é, porque isso que eu ia te perguntar da constelação, assim, resolver e entender esses problemas, mas isso pode acarretar em um afastamento. Sim. Porque isso fica em dúvida, né? Eu já vi algumas pessoas discutindo, assim,
polemizando a história da constelação, dizendo, mas para o casal se entender, ou para os filhos, mas poxa, eles não têm uma relação saudável. E aí eu tenho que seguir nisso? Não. Não. A honra, o respeito e a gratidão é dentro. Por fora, eu posso fazer o que eu quiser. Entende? Eu posso ir embora, eu posso me afastar, eu posso romper com essas pessoas a relação física delas. Mas nem que eu queira, eu rompo a relação energética, a relação de laços de família. Elas pertencem, que é outra ordem, uma das ordens do amor, pertencimento. Quem pertence, pertence. E ponto final. Eu ouvi uma consteladora dizendo isso e para mim essa frase foi perfeita. Quem pertence, pertence, ponto final. Eu não posso dizer que aquela mulher não é mais minha mãe. Ela sempre vai ser minha mãe. E eu vou herdar o sistema familiar dela. E quando eu não olho para ela, é como, digamos que eu não quero, eu rompi com aquela mãe. Eu excluí aquela mãe. Isso tem um peso incrível na minha vida e dos meus descendentes. Porque alguém vai representar essa mãe. Por exemplo, um pai alcoólatra. Violento, extremamente alcoólatra. E a partir de hoje, para mim, ele morreu. Meu marido morreu para mim. E para os filhos também. E eu faço uma alienação dessas crianças em relação ao pai. Porque sim, tem muito dodó e tal. E tudo bem, eu posso, como eu disse antes, separar fisicamente esta... Não ter convivência física. Mas eu tenho que honrar aquele pai, porque ele é o pai das crianças. E as crianças são 50% filhas do pai, 50% filhas da mãe, né? Elas têm 50% da essência do pai e da mãe. Então, o que acontece? Quando eu excluo, eu digo, não, esse marido não me serve mais, não quero mais, é o falecido, eu me refiro a ele como um falecido, acontece, né? Um dos filhos pode ter essa postura de ser alcoólatra. Justamente para dizer para a mãe assim, mãe, olha só, dá para mão alcoólatra. Eu sou parecido com meu pai. Isso tudo acontece, Cami, no inconsciente. Não tem como. Por isso que a gente diz que as pessoas não são livres. Não é conscientemente que o filho vai fazer isso, claro que não. Mas no inconsciente dele, ele cobra a presença do pai. E a presença não física, a presença de sentir, de estar livre para amar esse pai, seja do jeito que ele for. E mesmo que não seja amar, honrar e respeitar. Então o filho vai exigir a presença do pai. Ele vai trazer o pai para dentro do sistema. É isso que a gente chama. Sim. Eu já atendi pessoas com alcoolismo e era vinculado a um ancestral, um avô. Que era alcoólatra, foi embora e aparece no campo. Eu já ouvi alguém falando assim, se tu parar pra pensar, em toda a família existiu algum dependente químico, tá? Digamos que, isso não é uma verdade absoluta, né? Mas assim, existe uma grande chance. Sim. E aí se existiu um dependente químico, tá? Numa família. E ele não foi acolhido, é nesse sentido que vocês querem dizer? É, nesse sentido. Porque quando vocês fazem a constelação, se identifica isso. E quais são os passos para essa solução? Existe uma solução? Acolher no coração. Eu não preciso, como eu disse, conviver com aquela pessoa. Aceitar o comportamento daquela pessoa no meu convívio, não. Mas eu tenho que deixar com ela e dizer, tu é meu tio, por exemplo. Tu pertence. Isso é nível de alma, né? De mente, subconsciente. Tu pertence, eu te dou um lugar no meu coração. E tu segue a tua vida e me abençoa para eu seguir a minha. Existem frases de cura que a gente fala na constelação, que nós chamamos frases de cura, que é isso, eu dou um lugar para aquela pessoa no meu coração, porque eu não tenho como excluí-la. Quem pertence, pertence. Isso vale também para as crianças que não puderam nascer. Por exemplo, tu pergunta para uma mãe, quantos filhos tu tem? 1, mas ela teve um aborto. E daí, espontâneo ou não interfere, não importa. A criança cumpriu o destinozinho dela lá, de viver 2 meses da gestação, ela existe, é comprovado pelas constelações que esse serzinho faz parte e os irmãozinhos sentem falta. Daí o que acontece com as crianças? Não vão bem na escola, alguns comem demais, outros quase não comem, outros têm uma péssima relação com o pai e com a mãe. E tudo isso é como se no inconsciente dele está gravado assim, se o meu irmãozinho não pôde viver, eu também não vivo. Se o meu irmãozinho não pôde desfrutar a mãe, eu também não vou desfrutar. Se carregar uma culpa, algo do tipo. Não é uma culpa, é só para incluir. A vida faz de uma forma que todos que pertencem sejam incluídos. Quem pertence, pertence e ponto final. Sim. Entende? É inconsciente nessa criança. Eu já atendi moças jovens que quando eu disse para ela, olha, tem um excluído na tua família. A tua mãe perdeu algum bebê? E ela, não. E começou a chorar. Daí eu disse, olha, não vai falar com a mãe, porque a mãe tem as dores dela. Mas sim, a mãe perdeu um bebezinho. Teve algo lá. Porque a gente vê, o campo mostra.
Sem manifestação mediúnica. Sim. E daí eu digo, não pergunta pra mãe, porque a mãe é maior, a mãe sabe o que ela vai contar, o que ela não vai contar pros filhos, né? Só que nesse caso eu sempre recomendo que se a mãe tá lá e ela perdeu um bebê, eu recomendo que ela comente com os filhos, porque no inconsciente os filhos já sabem. Então essa menina, daí uma dessas meninas chegou e me mandou uma mensagem, passado uns 10 dias, eu acho, da nossa constelação. A Andréia, tu disse pra eu não perguntar, mas não resisti. A mãe perdeu um bebê. E ele tinha 6 meses de vida já. E ela nunca contou. Ai. Arrepia, né? Ai, sim. Eu falo e já me arrepia. E daí eu me emociono muito com essa história. E daí eu disse pra ela, tudo bem, tu perguntou, tá tudo certo. A mamãe acolheu, a mãe não conseguia falar. Doía demais. Porque aquele trauma não deixava... Imagina a dor da mamãe, né? E daí ela guardou aquilo só pra ela, não vou falar, porque daí parece que eu não sinto dor. Só que a dor, os filhos sentem. Essa menina ficava protelando todas as vitórias dela. Quando estava próxima de ter uma vitória, ela dava um jeito de se boicotar, sabe? Era nítido. Ela percebia isso. Ela disse, eu não consigo seguir. Quando eu vejo que vai dar certo, eu dou o meu jeito de... ela se sabotava. Isso tem muita relação como a pessoa lida com o luto, né? E aí, nesse gancho de lidar com o luto, a gente não pode esquecer da psicologia. E eu queria te perguntar se existe alguma relação ou algum embate, alguma coisa relacionada com a psicologia e a constelação familiar. Existe. Assim, a constelação veio a partir de uma... Eu não lembro o termo que fala da psicologia. Só que ela não tem comprovação científica, porque o fenomenológico não tem, né? Então, tem um embate. Alguns dizem que tu vai incluir um abusador, como assim, que aquilo vai fazer muito mal para aquela pessoa. Mas a gente vê o contrário nas constelações. Quando a gente bota os representantes e tem, por exemplo, um tio alcoólatra que verbalizava muitas coisas, a pessoa é capturada por aquele alcoólatra, ela quer ficar perto. Na constelação. Sim. E o que é que ela está dizendo? Inclui ele. Só inclui. Porque não precisa ficar perto fisicamente. Se tu colocar fisicamente, talvez tenha a repulsa. Porque houve problemas, né? Houve causas e consequências. Isso não é necessário. Mas acolher dentro do meu coração, dizer, ele é meu tio. Eu não vou conviver com ele, eu escolho não conviver com ele, porque não dá, porque não é possível. Mas eu dou um lugar para ele no meu coração. Isso todo mundo se acomoda. Pois é, mas aí a gente entra na polêmica da coisa, né? O acolher, mesmo que não seja físico, e não quero mais essa convivência, mas aí, quando a gente fala em violências, né? Em sofrimentos que essas pessoas passaram, é possível que essas pessoas consigam, mesmo que internamente, perdoar, acolher? Não é perdoar. Existe uma diferença. Exato. Quando eu perdoo, eu tô me colocando maior que aquela pessoa e tô dizendo, ok, o que tu fez tá tudo certo. Não tá tudo certo. Eu só digo sim pra quem ele é. Ele é meu tio. Eu não digo sim pro comportamento disfuncional dele, entende? Eu não digo sim, ok, tu é um abusador, tu é um violento verbal, sei lá, tá tudo certo. Não, não tá certo. Mas aí eu posso denunciá-lo, se for o caso, a justiça vai tomar conta dele. Agora eu vou olhar pra ele e vou dizer, ele é meu tio. Porque ele é. Sim, é uma coisa diferente da outra. Talvez a polêmica seja nessa confusão, né? De dizer assim, que estão perdoando, exato, que estão dizendo para acolher uma pessoa que fez tanto mal, né? Sim. E que não merece, né? Mas é esse outro acolhimento que tu diz, algo interno. Interno. Não renegar. Isso, não dizer, não é mais meu tio, pra mim morreu. Não morreu. E mesmo que tenha morrido, sim, ele faz parte do teu sistema. E quando há um excluído no sistema, alguém repete. Pode não ser eu, pode não ser os meus irmãos, mas o meu filho, o meu neto, quem sabe? E a gente vê muito isso. Sabe que na Igreja Católica, muitos falam maldição familiar? Acho que já ouvi falar. É o sistema vindo. É as coisas acontecendo, se repetindo para incluir alguém. Por exemplo, vou contar uma história da minha família, pode ser? Claro. O meu avô paterno morreu com 44 anos. O meu pai tinha 19 na época. E entre outros irmãos, o meu tio mais novo tinha 8 anos. Quando meu pai tinha 44 anos, ele também morreu. O meu irmão tinha 19 e eu tinha 8. As mesmas idades. Quando meu irmão tinha 44 anos, ele não morreu, mas ele saiu da vida dele porque ele se separou da família. Foi viver uma outra vida, entende? Ele não fez igualzinho. Mas a morte é assim?
Mortes prematuras, ele não pode viver, eu também não quero. E as pessoas, não é um suicídio, mas as pessoas começam a se boicotar e elas atraem situações para que elas saiam da vida também. Isso eu sei que é muito polêmico, mas é real, a gente vê. Na minha família teve isso. E eu tinha um pensamento quando eu tinha 8 anos, até meus 13 anos, não faz pouco, faz muito tempo, que eu havia saído do velório, quando eu enxerguei meu pai morto, que eu havia saído correndo, e eu tenho a lembrança disso, e que o meu tio foi me buscar. Nunca aconteceu isso. A minha mãe me disse, tu nunca saiu correndo. Eu digo, mãe, por que tu não foi me buscar? Tu nunca saiu correndo. Tu imaginou uma história? Eu imaginei, tá, ok, né, imaginou a dor, quis fugir da dor, existem muitas explicações. Sim. Agora não, no ano passado, em novembro do ano passado, eu fui na casa desse meu tio, no dia dos finados, falar com ele, aquela coisa, né. E ele me disse, quando o pai morreu, eu fugi. Ele fugiu e demoraram muito tempo pra achar ele. Aí tu me pergunta, como que explica isso? Não tem explicação. Como que tu trouxe essa história como se fosse... Não tem explicação. Isso é repetição. Então a gente vai repetindo. Às vezes, meu pai tem um vício, e eu digo, não, eu não tenho vício, eu nem bebo. Por exemplo, se meu pai é alcoólatra. Mas eu sou viciada em videogame. Eu sou viciada em internet, TikTok, algum vício. Isso que tu falou da igreja católica, né, que se falava em uma maldição, e aí quando tu fala isso da ancestralidade, eu também sempre remeto à parte do espiritismo. Não é uma coisa de ter vindo em outra vida. Essas coisas que o espiritismo fala sobre essa semelhança de pessoas que reencarnaram, semelhanças de parentes, enfim, não é isso. Não, eu sou espiritualista, mas as constelações constatam coisas do período da concepção para cá. A gente sabe que existe toda uma história das pessoas pré-concepção e pós, mas nós não trabalhamos com isso, trabalhamos com a vida do primeiro dia até o último, mas pré-concepção não. E quando a gente, tu citaste das crianças, né, existe uma idade mínima para constelar? Uma criança pode participar de uma constelação? Pode, mas crianças normalmente não têm problemas. Os problemas das crianças são reflexo de algo dos pais. Então, quando as mães vêm, eu queria constelar meu filho, ele tem 8 anos, ou minha filha, ela tem 12 anos, eu digo, vem tu primeiro. Sim, talvez o problema esteja aí. E sempre tá? E quando não tá, eu melhoro, meu filho me segue. Lembra-se, ele me segue no ruim, ele me segue no bom. Sim. Eu sigo fazendo sucesso, indo pro meu lugar, e o meu filho vem vindo atrás. Eu tô fora do meu lugar, por isso o filho também sai. Muitas vezes as mães acham bonitinho, né, que o filho diz assim, botou a mãozinha na cintura e me disse, de onde tu pensa que vai? Isso é uma criança no lugar da avó, porque é a mãe que faz isso, né? Sim. Mas como que isso acontece? Quando a mãe não se conecta com a mãe dela, pelas mágoas, porque a mãe dela morreu muito cedo, isso aconteceu comigo. Porque eu dizia, meu pai morreu muito cedo, eu dizia, eu não tenho pai. Quando as pessoas me perguntavam, eu vejo você falar da tua mãe, e o teu pai? Eu disse, eu não tenho pai. Imagina, eu tenho pai. Claro. Ele ficou comigo 8 anos e ele vive em mim até hoje. Mas a minha mágoa, a minha dor, a minha criança ferida, acha mais fácil dizer que não tem pai, pra gente não lidar com aquilo lá, entende? Então, é sempre a causa dos problemas das crianças na escola, de amizade, de relacionamento, tá nos pais. Não é culpa dos pais, porque os pais também não são livres, né? Sim. Mas é ali, se eu começo a me resolver quanto mãe, o meu filho vem vindo junto. Ele se libera. Às vezes o filho tem um problema na escola, por exemplo, só pra chamar a mãe pra vida. Por exemplo, eu tô lá cuidando da minha mãe, dizendo o que ela tem que fazer mais amigos, que ela não para em casa, ou que ela deve sair mais. Eu tô lá educando a minha mãe, daí o meu filho tá sempre com febre. O que ele tá me dizendo? Mãe, vem cuidar de mim, deixa a avó. Ele tá me dando um recado nas entrelinhas, entende? Ele tá me tirando de lá do meu lugar de mãe da minha mãe e me colocando no meu lugar de honra, que é mãe do meu filho, no centro da minha vida. As crianças nos ajudam muito, elas são muito amorosas. Pois é, e eu ia te dizer assim, Andréia, quando a gente fala nessa constelação, como que ela funciona? Por exemplo, eu vou constelar uma vez e vou resolver? Vou enxergar, vamos criar essas soluções uma vez? Ou ele é algo que eu vá continuar fazendo? Tu vai constelar uma vez para um tema. Vai resolver? Não. Ele vai te mostrar a raiz do problema e a partir dali, tu mudando de postura, o problema se resolve. Sim, porque não é a constelação que vai... Não, a constelação pode te mostrar aquilo. Isso, a constelação tá muito em moda e eu costumo dizer que daqui a pouco
ninguém vai querer constelar. Quando as pessoas se darem conta que não é tão fácil. Porque as pessoas querem uma solução mágica para as coisas. Sim. E não existe, eu tenho que mudar minha postura. Como? Na dor. Por exemplo, eu tenho que ver que a minha mãe não está tomando remédio da pressão. Em vez de eu ficar ligando para ela todo dia, assim, mãe, toma remédio da pressão, não sei o quê, eu tenho que deixar minha mãe com as escolhas dela e cuidar do meu filho. Que esse também foi um caso que eu atendi. A moça cuidava muito da mãe, ela ligava para a mãe todos os dias na hora do remédio da pressão, ela ligava para a mãe da manhã para saber se estava viva, e o filho estava sempre com asites, rinite, sinusite, bronquite, e ela dizia, eu não sei, eu vim tratar meu filho. Eu preciso melhorar isso, porque ele tem, já não me lembro a idade, mas uns 9 anos, ele tá sempre com algum problema. E daí a gente botou no campo isso, como a gente fala, e era isso, ela cuidava muito da mamãezinha dela. Daí eu disse pra ela, faz um teste. Não liga pra tua mãe por 10 dias, pra te ver. E sabe o que provavelmente aconteceu? A mãe dela começou a tomar o remédio. Porque como a filha quer ter uma postura de mãe, a mãe também quer ter uma postura de filha, quer ser cuidada. Sabe, é uma bola de neve. Então, no momento que eu vou largando a minha mãe, mas como que eu vou largar minha mãe se ela não toma o remédio da pressão? Se ela não toma, ela vai morrer. E é assim. Ai, que simples. Não é tão simples. Porque ela vai começar a passar mal, ela vai fazer algo por ela, entende? Ela pode fazer sozinha. A mãe dela fala, a mãe dela anda, a mãe dela tem um estado mental perfeito, lucidez mental, ela vai fazer. Só ela não tá fazendo porque a filha quer ser mãe dela, ela tá gostando que a filha, ela tá querendo ser conivente com a filha, entende? Tudo no inconsciente. Então, no momento que eu vou voltando pro meu lugar, a minha mãe também vai voltando pro lugar dela. E o meu filho vai melhorando. Interessante. E, Andréia, foi falado agora nos últimos tempos bastante sobre a constelação familiar no judiciário. Como que seria isso? Isso já acontece? O que tu nos diz sobre esse assunto? Eu fiquei bem curiosa. Sim, acontece, já acontece. Em Porto Alegre, já tem direto na Vara da Família. Aqui em Santa Maria, pouco tempo atrás, teve um concurso para se inscrever para algo assim. Porque as constelações familiares são muito efetivas para ajudar na hora da reconciliação ou da conciliação dos membros. Tá, mas sempre na Vara da Família, né? Pode ser usado em outras, mas aqui está sendo implantado em Porto Alegre é na Vara da Família mesmo. Tipo, resolver coisa de casal, herança. Uhum. Porque a gente culpa muito um ao outro, né? E quando se coloca no campo o marido, a mulher, tu visualiza, e mais que visualiza, tu sente o que está acontecendo. Às vezes eu só culpo a pessoa, eu aponto o dedo para ela, e quando coloca no campo, vê que ninguém se olha. Lembra que eu falei da postura corporal? Uhum. Então, a gente coloca o casal de frente. Só um exemplo. E um começa a virar. Quem tá virando? A própria esposa que tá reclamando que ele não dá atenção. Para onde ela tá olhando? Pro trabalho, pro filho. Aí sim, dezenas de possibilidades, centenas de possibilidades, entende? Daí a gente começa, faz ela virar, olhar mais para ele, tu sugere algo, e muitas coisas são conciliadas ali mesmo. Baixou muito o índice de litígio a partir do momento que colocaram as constelações. Então isso é algo efetivo que está funcionando. Tá. Deve ser muito também em função de desafogar o judiciário, né? Claro, porque, agilidade, né? Claro, e daí se isso for resolvido por ali, poupa um sistema superlotado, né? Agora que tu falou em casais, eu fiquei curiosa, porque quando envolve relacionamentos amorosos, né, isso acaba que as pessoas vão procurar, às vezes com os pais, se não tem uma boa relação, acaba que a gente vai deixando, tá? Mas quando tu vê que teu casamento tá ameaçado, e aí vai em tudo que mandarem, é muito recorrente de casais, aí tu faz uma constelação do quê? Do relacionamento? Como que vocês chamam? Depende. A constelação, ela não tem uma regra, sabe? Uhum. Ela não tem uma regra de tu montar ela. Mas tu coloca o marido e a mulher ali e vê o que vai acontecer com aquelas duas pessoas. Um detalhe bem importante. Quando tu coloca as pessoas para representar, tu não diz quem tá representando o quê. Então os representantes não sabem. Tu assiste aquilo sem saber quem é quem. Quando tu vai como representante. Sim. Eu posso pedir, Camila, tu pode me ajudar? Daí tu vai ali pro campo, eu não te digo, tu vai representar a fulana. Tu não diz nem pra mim. Não, ninguém fica sabendo. Eu achei que era só pra quem tava assistindo. Não. Ninguém fica sabendo. Aí fica bem de energia mesmo. Exatamente. Eu nem sei o que eu... Tu tem que ir 1 hora pra te ver. É muito legal. Tu bota a pessoa ali e diz, tu pode me ajudar? Vai. Ela fica. Daí tu pode dizer ou não onde vai colocar ela fica. E daí ela segue os movimentos do corpo sem saber que ela tá representando talvez a mãe da pessoa. Que ela tá, por exemplo, um bebê que não pôde nascer. E é muito comum, tu bota alguém pra representar um bebê que não pode nascer, ela senta no chão e faz posição de criança, assim. E nessa dinâmica,
ainda fiquei em dúvida de como que a coisa vai se desenhando. Não tem uma regra, mas aí, por exemplo, alguém está representando o bebê, o marido, e vai indo conforme, né? Essa intuição, essa energia. E como que vocês vão a consteladora vai fazer essa interpretação para mim? Ou todo mundo ali vai conseguir entender essa resposta? É nítido? Não, não é nítido. Não é nítido. Lembra, eu falei sentir. Quem tá em volta sente, e sente do seu jeito. Pode ser que eu tenha uma percepção diferente. Mas o que importa mesmo é quem tá constelando, né? Então, ela, como tu olhou, daí tu pode chamar, convidar ela para ir pro campo. E diga, olha nos olhos, o que tu vê? E é nítido pra ela, eu vejo amor, ou eu vejo raiva. Mesmo sem ela saber quem aquela pessoa tá representando. Daqui um pouco tu vai dizer. Pra quem tá constelando, tu vai dizer, olha, é teu pai. Olha a postura. Ele também sofre. E talvez ela mesma identifique sem que tu fale. Muitas vezes já acontece. Eu acho que é meu pai. Antes de tu falar. É muito... E dos bonequinhos? Se não for essa constelação com a representação, com várias... Porque eu fico pensando assim, não sei se são todas as pessoas que gostam de abrir esse seu íntimo, né? Porque ali tu vai tocar em pontos bem pessoais, né? E não é todo mundo que quer se expor. Então, se eu quiser fazer a constelação, mas eu não quero essa exposição, qual é a possibilidade? Primeiro, assim, ó, é muito difícil ter essa exposição que é imaginada. Porque como as pessoas não ficam sabendo quem é quem, elas não ficam sabendo o teu tema que tu veio constelar. Na verdade, tu tem a impressão que elas estão sabendo mesmo, né? Não, é mais teu isso. E quando tá lá, já aconteceu pessoas, eu quero ir lá olhar, mas eu quero constelar individual. Aí chega lá assim, não, eu quero fazer essa. Sabe? Claro, porque tem essa ideia do que eu vou chegar lá. Eu tive a primeira vez. A ideia que eu tinha na minha cabeça era bem teatral. Eu vou chegar lá e vai ter várias pessoas, eu vou dizer, fulaninha, minha mãe, meu filho, meu pai, e aí eu vou ficar enxergando eles encenarem a minha vida e todo mundo vai ficar enxergando também. Não, nada a ver. Pode acontecer também de eu dizer assim, Camila, escolhe alguém pra te representar. Mas é só eu e tu que vamos ouvir isso. Sim, não quem tá assistindo. Daí tu vai dizer, eu quero aquela moça lá de blusa amarela. Pronto, ela vai. Pode acontecer que eu peça a tua ajuda pra montar. Mas eu não costumo fazer assim. Eu mando e nem tu fica sabendo. Eu peço a ajuda das pessoas, mas nem tu fica sabendo quem é quem. Sim. A partir de um momento... Logo em seguida, eu já começo a contar pra quem vai constelar, porque é importante que ela observe sabendo, né? Mas no primeiro momento, não também. E com os bonecos, tem um campo, tá? Eu tenho um círculo, e nesse círculo tem lugares, ele é definido. Tem o centro da tua vida, tem o passado, tem o futuro, tem o feminino, tem o masculino. E eu vou te entregar os pequenos bonequinhos sem tu saber quem são também e sem tu saber absolutamente nada do que cada espaço do campo representa. E daí tu vai colocar ele ali. Então, onde tu colocar tem um significado. Virado para qual lado tem outro significado. Sem eu saber nada. Sem tu saber nada. Aí esse eu vou do início ao fim. Só vou te dizer quem representa o quê depois, no final. Quando eu vou te esclarecer, olha, tu aqui neste lugar significa que tu tá representando, sendo capturada pela tua mãe, ou, sabe? Aí eu vou fazer toda a leitura tu vai montando, no caso, tu vai fazendo a leitura da montagem que eu fiz. Isso, eu digo pra ti, onde eu coloco esse representante aqui? Se é nos bonequinhos na mesa, tá? Tem bonequinho virtual também, que eu adoro. Nossa, mas tá tecnológico. Daí eles estão todos atrás, assim, na tela, tu enxerga e na frente tá o campo. Daí eu digo, quem tu escolhe? Aí tu vai escolher um daqueles bonequinhos e vai colocar no campo. Só que os bonecos, esses já são pré-determinados. Ali, provavelmente tem o teu relacionamento, tem a mãe e o pai, tem os irmãos, tem tu, a tua criança ferida, tua adulta. Tem vários. E eles já são quem são. E tu vai colocar ou não essas pessoas. Sim. Dificilmente a pessoa não se coloca, mas já aconteceu. Se eu não sei, pode dar. Não me colocaram no jogo. Isso, daí eu pergunto, e essa aqui, que aí seria o teu representante, onde eu vou colocar? Não, acho que esse aí não faz parte. Ai, qual é a leitura disso? A leitura é que a pessoa coloca todo mundo no centro da sua vida, menos ela. Não tá se priorizando. A minha vida é pra minha mãe, é pro meu pai, é pro meu filho, é pro meu relacionamento, é pra meu trabalho, mas eu... Andréia, é indicado para todo mundo fazer uma constelação familiar, ou tem pessoas que talvez não estejam preparadas, ou eu preciso de fato ter uma causa elaborada na minha cabeça. Digamos que assim, eu não tenho, mas eu tenho uma curiosidade de descobrir, pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, algo do tipo? Ela é extremamente autoconhecimento. Então eu posso fazer, não tem uma contraindicação? Não tem contraindicação. Mas o que eu peço para as pessoas? Tem algo na tua vida que pode não estar tão bem.
Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então me dá um norte. Vamos olhar para o norte, porque às vezes a pessoa não quer olhar para aquele problema. Ela tá mascarando aquilo, ela não quer sentir a dor de olhar para aquilo, entende? Muitas vezes é só curiosidade mesmo, mas daí eu digo, tá tudo bem. Tu tá ganhando tanto dinheiro quanto tu gostaria de ganhar. Teu relacionamento tá o melhor de todos, tu tem um relacionamento. Eu costumo ajudar a pessoa a olhar para algo. Por quê, Camila? Pra gente ser mais cirúrgico, sabe? Quando eu olho para algo, daí, por exemplo, tem 1000 problemas, André. Meu relacionamento não tá legal, meu trabalho não tá legal, a relação com meu filho não sei o quê. E como é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher? Se nada vai bem. Diga o primeiro que vem na tua cabeça. Porque a raiz de um faz parte de todos. E pode ter mais de um foco, mas a raiz daquele problema que mais te incomoda, daquele problema que hoje é o que tá ali, porque nada é por acaso, né? Às vezes tu vai na constelação familiar, tu queria constelar o teu relacionamento de casal, e naquele dia tu teve um problema com teu filho. Aí tu chega lá e vai eu ia constelar isso, mas agora eu quero olhar. Então nada é por acaso, mas sempre a raiz. Uma raiz, um problema pode ter mais de uma raiz, e uma raiz pode gerar mais de um problema. E agora, para finalizar, a gente falou do judiciário, Andréia, mas também existem propostas, eu não sei a que pé isso anda, mas que a constelação familiar seja feita pelo SUS. Isso é uma possibilidade real? Eu não sei te dizer, sinceramente, assim, o que eu vejo é que tem reiki no SUS, acupuntura. Tem terapias holísticas, né? Exato, eles têm, né? Mas isso ainda é muito pequeno, pelo tanto que essas terapias alternativas poderiam ajudar, ainda está muito pequeno. Porque seria tratar a causa e não o problema em si, entende? Então é mais difícil das pessoas aceitarem, é mais difícil da própria sistema implantar isso. Tá tendo, tá em Porto Alegre, tá bem grande, o reiki vão nos hospitais, aqui eu sei também que no USM tem, mas a constelação aqui em Santa Maria eu ainda não fiquei sabendo de acontecer pelo SUS. Acho que seria bem legal, porque para todo mundo ter acesso, né? Sim. E agora, voltando, uma dúvida, quando tu fala dessas sensações, né, de ser guiada e tal, mas tudo isso é trabalhado, tu disse alguma coisa que é o teu subconsciente que fala, mas a constelação é feita consciente. Sim, total. Então assim, ó, só para ilustrar para ti, eu vou lá na constelação e eu percebo que eu sou capturada, por exemplo, pelo meu irmão gêmeo. Eu vou tentando fazer... O que é capturada? Ele aparece ali na constelação e a pessoa rapidamente olha para ele. O representante rapidamente olha para ele. Capturada é como se aquilo me chamasse. Sim. Ele vira um centro das atenções ali. Isso. Então, é muito presente eu querer que ele seja incluído no meu inconsciente. Sim. Tá? Daí eu vou falar a pessoa vai falar as frases de cura, vai dar um lugar no seu coração pro irmãozinho. E se for um filho, eu tenho, principalmente quando é filho, porque quando é irmão, a gente deixa pra mamãe resolver. E se a mamãe não resolver, eu simplesmente dou um lugar pra ele no meu coração. E quando a Camila me perguntar, por exemplo, quantos irmãos tu tem? Digamos que eu seja filha única, eu digo pra ti, eu sou filha única. Porque talvez eu não queira falar do meu irmão, mas na minha cabeça eu digo, não, eu tenho um irmão. Eu tenho que ir colocando na minha vida, no meu consciente. Eu vou fazendo no mundo externo e isso acomoda o meu mundo interno. Por exemplo, a mamãe, eu sempre ensino essa prática para as mamães. Eu digo, digamos que ela tenha 2 filhos nascidos vivos e um que não pode nascer. Então, quantos filhos tu tem? 3. Eu sugiro a elas, compra um objeto, 3 objetos. 3 quadros, 3 borboletinhas que representem as tuas crianças e tu coloca na sala. Toda vez que tu olhar pra ele, tu tá incluindo. Eu tenho 3 filhos, olha ali o meu, sabe? Não precisa pensar. Não precisa ser na mente. Sim. Bem, pode ser no subconsciente, eu vou dizer, olha ali minhas crianças. E ali eu vou dando um espaço pro meu 3º filho. E vai se tornando natural eu ser mãe de 3. Porque eu sou. Mas a dor me impede de que eu veja as pessoas. É que é uma manifestação muitas vezes de defesa, de não tocar nessa ferida, dói, né? Nossa, dói muito. Então é uma forma leve de fazer, sabe? Daí se as crianças delas são pequenas, eu digo, quando tu comprar, tu bota lá e diz para as crianças, são representantes dos meus bebês. Esse aqui é tu, fulano, esse aqui é tu, esse aqui é o maninho que não pode nascer. As crianças vão se alegrar. É impressionante, mas elas se alegram porque elas sabem na alma que aquela criança estava ali. Não precisa fazer um ritual para contar para as crianças que teve. É importante que elas saibam
que existe um humaninho, para que elas não sejam, para que elas não lutem com a vida delas mesmas, para que elas aproveitem e desfrutem. Meu irmão tem um espaço, ele existe, ele faz parte. E agora, uma curiosidade que surgiu, dentro da constelação já aconteceu ou é possível que aconteça um conflito? Porque se eu estou representando alguém e tem algo mal resolvido, pode acontecer uma briga, um embate? Verbal, não. Antigamente sim, tá? Antigamente havia isso, as pessoas se empurravam, elas se puxavam, só que, porque era muito novo, os consteladores tinham pouca experiência, hoje não. Hoje o campo é mais seguro, então tu percebe que tem raiva, por exemplo, mas é no olhar, é nas mãos, porque a gente faz toda mas todas as expressões corporais dos representantes têm uma informação. Todas. Mas isso é tu, como consteladora, que vai perceber o que significam essas expressões, né? Fica a expressão corporal, a pessoa aperta a mão, é raiva, né? Sim. Quando tu olha, não sai minha voz. Quando tu olha pra uma pessoa com raiva, tu consegue ver que a pessoa tá com raiva. Sim. O olhar. E é assim que a gente identifica. Na postura corporal, normalmente as pessoas não falam. Mas isso também é uma coisa que tem. Tu pode perguntar, qual é a sensação? Não, tu pode perguntar. Tá, peraí, vou só fazer uma coisa, vou fazer um sinal dizendo que a gente tá voltando. Andréia, tu estava comentando então sobre esses sinais, né? Que agora não existe mais um conflito, né? Não. Físico e verbal. As pessoas percebem como que é uma representação de quem tá com raiva, né? Dos sentimentos. Mas as pessoas não conversam? Não conversam. A conversa, às vezes o representante que eu tinha algo para falar, é muito mais dele do que do campo. Foi o que ele conectou. Porque ali são as expressões faciais, corporais que tu investiga mesmo. Então tá, o programa Tá em Alta de hoje tá terminando. Andréia, quero te agradecer imensamente. Deu pra gente conversar bastante, tirar as dúvidas sobre a constelação familiar, que é algo que realmente levanta muitas questões, dúvidas e até polêmicas. E eu acho que tu conseguiu expressar pra gente boa parte do que significa isso. Eu fico muito feliz de estar aqui. Pena que acabou minha voz, mas foi uma honra pra mim. Imagina. A gente podia ficar falando por muito tempo, Poderia. porque é um assunto que rende, né? Muito obrigada. Imagina. O Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa, com o próximo assunto e um próximo convidado. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha.